E seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje Sempre, 27 de julho já. Gente, o mês está voando, 2027 está batendo a porta, mas antes disso, um cenário que vai mudar o nosso país, né? Eleições estão chegando, o mês de outubro está aí, e eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem o seu candidato, o seu senador, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu governador? Já sabe quais números aí pretende votar nos pré-candidatos? Ainda pré, né, Vinícius? Ainda pré-candidatos. Se você não tem, essa entrevista é para você entender um pouquinho no jeito mais conceitual como escolher esses candidatos. Se você já tem, fica com a gente também, porque às vezes essa ideia conceitual vai fazer você pensar diferente sobre esse político que você vai escolher. E a nossa entrevista não podia ser com outra pessoa, né? Vinícius de Carvalho, mais uma vez aqui conosco, analista político, escritor. Gente, é tantos livros que eu não sei de todos de cabeça, não. Mas o que eu mais gosto é o do Cerrado, que eu adorei, Paz sobre o Fogo Cerrado, e o Política em Gotas, que são vários artigos aí, juntos, unidos, num único propósito, né, vamos dizer assim, num único livro, são dois volumes, inclusive, para falar justamente sobre o nosso cenário, sobre a nossa política. Vini, mais uma vez, obrigada, né, pela sua participação aqui no Hoje Sempre. E para a gente começar de um jeito mais conceitual, como eu falei para o nosso público, o que é política, Vinícius? Tudo é política? Muito bem, olá Júlia, olá o nosso público aqui, né, do Hoje Sempre podcast, né, parabenizando a Júlia aqui pela evolução, né, pelo salto profissional que ela está dando, né, minha assessora de imprensa aqui, tá vendo? Vou dividir um pouquinho dos créditos aqui com a Júlia, né, então parabéns Júlia, de público aqui pelo novo espaço, pelo novo projeto aqui que você está conduzindo, e é um prazer sempre estar aqui no Bom da Notícia, né, e aqui também no Hoje Sempre contigo, eu estou em casa, né, em todos os espaços aqui, então é um prazer muito grande. Bom, Júlia, a tua pergunta, ela rende duas grandes áreas do conhecimento humano, né? A filosofia política e a ciência política, né? Que tem abordagens diferentes para o mesmo objeto. O que é poder, o que é política, né? Então nós poderíamos ficar aqui anos, né, discutindo isso. Já estamos há milênios, né? Desde os gregos, pelo menos, que, né, tem um livro de Aristóteles, né, do século IV antes de Cristo, que é chamado A Política, né? Onde é o primeiro grande livro onde esse tema começou a ser sistematizado. A própria palavra política já vem do polis, né, das cidades-estado gregas, né, eram chamadas de polis, né, que a política era a vida na polis, né, a vida coletiva, né, seria numa compreensão de hoje seria o civismo, seria algo mais voltado para o altruísmo, né, para a vida coletiva, né, tanto que o político era o altruísta, né, o entendimento do político dos gregos, né, dos clássicos, né, era o altruísta, né, e o idiota era o individualista, né, que é aquele que era voltado para si mesmo. Então, política, Júlia, de forma mais sintética, eu gosto do conceito da filósofa Hannah Arendt, né, que é uma filósofa do século XX, né, resolução pacífica de conflitos. Né, vou citar aqui de forma bem mais esquemática. A política é uma das formas que a humanidade encontrou, junto com a moral, junto com a religião, junto com o direito, por exemplo, é uma das formas de regular conflitos sem pegar em armas. Né? Então, é uma resolução pacífica de conflitos. É disso que a política trata. Então, o dinheiro vai para a água em Várzea Grande ou vai para o asfalto em Várzea Grande? Né? Que dúvida. Pois é. Ou não vai para nenhum. Ou vai para feira, para exposição lá no Chapéu do Sol, lá em Várzea Grande, como aconteceu esse ano, inclusive. Essa é uma decisão política, né? É uma decisão que envolve conflito, né? Ou é custo de oportunidade, um conceito econômico, né? Ou para investir na feira, né, deixou-se de se investir em alguma coisa lá em Várzea Grande. Né? Para se investir nisso, deixa-se de se investir naquilo. Né? Então essa decisão envolve conflito. Né? Para fazer A, eu deixo de fazer B. Então é um conflito político. Então a política, de forma mais resumida aqui, junto com o direito, com a religião, com a moral, é uma forma de promover a resolução pacífica dos conflitos. Vamos resolver os nossos conflitos sem pegar em armas, né? sem um prender o outro, um atirar no outro, sem a guerra, né? Porque a guerra é um outro estágio da política, Júlio. Tem alguns partidos aí que precisam entender um pouco sobre isso, né? Porque eles estão brigando entre eles, né? Os próprios candidatos, os próprios ali que estão aliados já estão brigando para essas eleições agora de 26, né, Vinícius? Estão, Júlio, só que evoluímos, porque antigamente essas brigas elas eram realmente, havia o ato de violência física mesmo, né? Se você pegar a história de Mato Grosso, um pouquinho antes do Paz sobre Fogo Cerrado,
Ele começa ali nos anos 20, adensa mesmo a partir dos anos 40, a partir de 1945, né, que é a narrativa dele começa. Mas se você pega a política de Mato Grosso na Primeira República ali, 1889 até 1930, ali haviam revoluções, haviam massacres, um lado matava o outro, né, rebeliões, motins, quarteladas, né, então a violência física, né, depois isso passou para quartéis, né, para os golpes militares, né, que era um ato de violência, um ato de força, né? Um tanque cercava um prédio público e falava, olha, o senhor está deposto, a partir de agora nós mandamos aí, você não manda mais, né? Mas hoje é muito judicializado, né? Hoje o espaço, né, para se exercer é o judiciário, né? É uma forma de violência também, porque uma decisão judicial é um ato de força, né? Você está impondo para o outro uma decisão ali, né? Porém, evoluímos, Júlio. É outro tipo de violência, uma violência mais sofisticada, né? Uma violência simbólica, não uma violência física, né? Então, quem perder a Convenção do União Brasil, se houver de fato uma votação, um não vai assassinar o outro do ponto de vista físico, né? Haverá uma perda puramente política, né? Então, isso é política, né? Mas os conflitos sempre acontecerão. Por isso que é paz sob fogo cerrado. Paz, né? Mas sob fogo cerrado, né? Bom, você falando desse livro, e eu comentei na abertura também que foi um dos livros que eu mais gostei de entender um pouco. Ele vai de 1945, é isso? Começa mais ou menos por ali, até 2002, mas você falou que tem muito mais ainda na história, né? E é interessante, Vinícius, porque mostra que a gente, para escolher o político de hoje, o partido de hoje, eu não posso pensar somente em quem ocupou esse lugar há 4 anos atrás. Eu preciso olhar a política mais ampla nesse sentido. Eu queria que você explicasse isso, porque no início eu falei exatamente sobre, né? Quem já escolheu pode, a partir de então, fazer uma outra análise, né, desse político, e quem ainda não escolheu pode, a partir do que é política e dessas análises, mudar o seu conceito sobre o político que ela quer que exerça a função ali de Senado, de governo, enfim. Então, Júlia, eu sou analista político, né? E assim como vocês sabem, quem já me acompanha, né? Conto com a ajuda valiosa da Júlia nessa tarefa aqui sempre. Mas assim, o meu modelo de análise, que eu preciso inclusive formalizar, ensinar, né? Preciso transformar num método, né? E vender esse modelo, ele conta com várias dimensões, né? Para fazer análise política, eu uso muito o direito, uso a economia, uso a administração pública, né? Uso a ciência política, a filosofia política, mas uso a história. E eu tenho formação nessas áreas todas, tá? Aqui, não é algo abstrato. Eu tenho formação escolarizada, tenho educação escolarizada em todas essas áreas aqui. O cara é doutor, que eu tô dizendo, Gustavo, doutor. No caso da história, eu tenho mestrado e doutorado em história, e com ênfase em história política, né? E por quê, Júlia? A história diz respeito ao presente. As pessoas acham que a história é sobre o passado. Não é, a história é sobre o presente. Só história, não é. Por exemplo, por que nós estamos falando português agora aqui? Por que nós estamos aqui, né? Por que o nosso sotaque é de um jeito e de outro? A nossa história individual define, Júlia. A sua história individual define por que você fala com esse sotaque que você fala. E o meu, por que eu falo com esse sotaque que eu falo. Vem na nossa história individual, você tem uma, eu tenho outra, né? Então isso vale para as coletividades, vale para as cidades, para os estados, para os países, né? Então esse conhecimento histórico é fundamental para entender as coisas numa perspectiva mais longa, né? Porque numa análise mais sincrônica, né, como se chama, olhando o momento, a referência é essa mesma que você trouxe, né? Sempre há um governo, então haverá o campo político vai se dividir sempre em 2 subcampos, né? Um campo situacionista, um campo governista. Quem que está do lado do governo aí? Fulano, ciclano. E um campo de oposição. Quem que é contra o governo? Né? Quem que está do lado do Piveta? Fulano, ciclano. Tá Mauro. Quem que está contra o Piveta? O Wellington, o Rafael Milas. Né? Então, sempre se divide com base no governo atual, realmente, ou no máximo no governo anterior, como você mencionou, porque o governo atual sempre critica o anterior, né? Especialmente quando era de oposição, né? Quando veio uma linha de oposição. Porém, nós precisamos entender numa perspectiva mais longa, né? Para entender a família Campos, por exemplo, aqui em Mato Grosso, né? É uma família que tem um reinado aí longo, né? É a oligarquia de mais sucesso, né? De maior êxito, né? De maior sucesso depois da divisão do Estado, né? De 1979 para cá, é a família Campos, né? Aí você entende por que muita gente já decretou a morte deles. Quando a Flávia Moretti ganhou a eleição em Várzea Grande, falaram, morreram os Campos, né? Os Campos estão mortos, acabou Jaime. Na época, o Calil Baracate, que era o prefeito apoiado por eles, perdeu a eleição para a Flávia Moretti. Os mais apressados falaram, acabou, né? E o Jaime está aí, pré-candidato a governador. Então, não acabou. Por que não acabou? Você entende isso do ponto de vista histórico. Jaime. Então, é fundamental para instruir a análise política. Né? E você trouxe a divisão do Estado, que é algo Sim. que você traz, né? Inclusive nesse livro, essa questão
de como que começou um novo olhar político a partir da divisão Mato Grosso do Sul. Esse reflexo respinga até hoje no nosso estado? Total, Júlia, total. Tanto que hoje, num certo Tem até momento, a questão falou-se... das gerações, né? Que a gente é antes, durante e depois dessa divisão. Desculpa te cortar, mas Não, tranquilo, Júlia, é tem isso essa mesmo. questão da divisão, né? Que a gente tem até um conteúdo que a gente vai abordar, já que ele falou, né? Claro. Da assessoria, um conteúdo que a gente vai abordar no Instagram, que é justamente sobre isso. Essa divisão do nosso estado em 3 gerações, vamos colocar assim. Porque o meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado em História Política, né? Na UFMT, que eu converti em livro. O doutorado ainda vai virar livro, calma. Cenas dos próximos capítulos. Como é que é? Spoiler, né? Calma. Ainda vai virar vários livros, inclusive, porque o doutorado é bem maior, tem quase o dobro do tamanho da dissertação. Ele é bem E olha, esse livro só tem 294 páginas. Imagina o próximo, então. A dissertação tem 314. Então eu tive que enxugar muita coisa para ficar no formato livro, mas para voltar para um público mais amplo, né? Mas lá na dissertação e no livro eu dividi as elites políticas em 3 grandes momentos e sempre recortados por grandes eventos em nível nacional que impactam aqui na política estadual também, né? Então, ali em 1945, né, com a redemocratização pós-ditadura Vargas, né, houve a redemocratização ali, né, e surgiram os 3 grandes partidos ali, o DN, PSD e PTB, né? Então esse modelo político vigorou até 64, 65, ali com a ditadura militar, né, com o golpe militar de 64 e com o fim desses 3 grandes partidos e o surgimento do bipartidarismo no Brasil, né? Isso a nível nacional que impactou em Mato Grosso, com a Arena e MDB, aí surge a segunda geração. Só havia 2 partidos nesse momento aqui no Brasil, hoje nós temos 30, né? Ali havia apenas 2 partidos, que era a favor da ditadura militar, Arena, Aliança Renovadora Nacional. Quem era contra a ditadura militar, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, né, que era o manda-brasa, né, que eles brincavam na época, né, tinha esse apelido. Isso vigorou até 1978, onde houve, né, uma nova mudança no sistema partidário, ele virou multipartidário de novo, em nível nacional, e aqui em Mato Grosso houve a criação de Mato Grosso do Sul, né, como eles preferem chamar lá, ou a divisão do Estado, né, que mudou profundamente, Júlia, pelo seguinte: o centro político de Mato Grosso, do Mato Grosso Uno, né, era o Sul. As elites políticas, na maioria, eram lá do Sul. Elites políticas e econômicas. O Sul, que hoje é Mato Grosso do Sul, representava 2/3 da população, do eleitorado, 3/4 do PIB, do Produto Interno Bruto. Né? O Norte, que hoje é o nosso Mato Grosso aqui remanescente, representava uma porção pequena. Ele veio a ser desenvolvido mesmo pós-divisão. Né? Então as elites políticas, da maioria, ficaram lá no Sul, fizeram opção por lá. E aqui um grupo de jovens, naquele momento, de entre 25 e 30 anos, 35 anos, emergiu. Né? E foi a terceira geração, né, que protagonizou a política mato-grossense até 2002, até o povo da Júlia chegar, até o Blairo, né, a política mato-grossense contemporânea. Eu tenho que escrever outro livro, né, abordando esse período. Né? É antes do Blairo e depois do Blairo, né? ABDB, né? Antes do Blairo Maggi. Né? Agora está bem notório, né? Tá o Wellington Fagundes, que é antes do Blairo, o Wellington e Jaime, né? Quanto a Piveto, que é pós-Blairo. Né? Assim, fica bem notório esse recorte, né, econômico e político. Né? Então, a divisão foi fundamental por isso, porque ela reorganizou, abriu espaço, né, para o surgimento de novas forças econômicas e políticas. Né? E, repito, estamos agora numa 4ª geração já, Júnior. De 2002 para cá, uma 4ª geração liderada pelo ex-governador e senador Blairo Maggi. Você citou esses nomes, e são nomes atuais que a gente está vendo agora como pré-candidatos, né, ao governo do estado, por exemplo, e aí, de repente, quem está em casa vai perguntar assim, tá, Júlia, ok, mas o que a divisão do estado respinga na minha escolha por Wellington ou por Otaviano Pivetta, por exemplo, né? Ou o que respinga na minha escolha em Família Campos? O que respinga, Vini, se você entender sobre isso? Respinga pelo seguinte: o Pivetta só é o que é. O Pivetta é, antes de tudo, um grande empresário, né? Alguém importantíssimo no desenvolvimento de Lucas do Rio Verde, isso nós temos que reconhecer. Todos nós temos erros e acertos, então vamos reconhecer os acertos do Pivetta. Lucas do Rio Verde, que era meio marginal, meio periférico, era um assentamento do INCRA, né? Lucas não surgiu como uma cidade colonizada por uma colonizadora privada, como Nova Mutum, por exemplo, Sorriso, Sinop, todas elas
surgiram de colonizadoras privadas, né? Sinop, até hoje lá tem a sede da empresa, eles ainda têm negócios lá, né? A Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, Sinop, né? Sorriso hoje é Feliz, né? Era a colonizadora Sorriso, aí o município ficou Sorriso, hoje é a colonizadora Feliz, né? Nova Mutum também. Lucas era um assentamento do INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e até os anos 90 ali Lucas ainda patinava em termos de desenvolvimento, até que o grupo do Piveta realmente assumiu o poder. E esse grupo está no poder já há quase 30 anos, né? Só um mandato que foi de oposição a eles, que foi o do Binotti, né? Que foi prefeito lá de Lucas. Mas nesse período o Piveta foi prefeito 3 vezes, né? O Marinho Franz, que era vice do Piveta, foi prefeito 2 vezes. E agora está o Miguel Vaz, que também foi vice do Piveta, tá no segundo mandato, né? E existe um modelo de desenvolvimento lá interessante. Realmente Lucas é uma cidade de referência, né? Então o Piveta só chegou a essa posição econômica e política graças a esse processo de desenvolvimento que o Estado experimentou, Júlia. Porque imagina como seria a nossa política junto com o Mato Grosso do Sul. Com a Tereza Cristina Corrêa da Costa, com Reinaldo Zambuja, né, com os políticos de lá, né, o Eduardo Riedel, né, que é governador de lá. Então, uma tese polêmica, mas é assim que eu gosto, uma tese que eu defendo no Pai Sobre Fogo Cerrado, é que o Estado que foi criado, o Estado emancipado, fomos nós aqui no Norte. Porque o Sul já era consolidado. Né? Já tinha uma consolidação econômica e política. Né? E o Norte ainda era um grande vazio, era considerado, né? Um grande vazio demográfico, e tinha uma densidade demográfica muito pequena. Então a divisão permitiu que o Norte, aqui, que nós nos desenvolvêssemos. Né? Até tem o Humberto Spínola, um artista plástico, que fala assim, Cuiabá ficava muito ocupada governando o Sul, né? Olhando para o Sul o tempo todo, esquecia do Nortão, do Araguaia, né? Depois que o Sul foi embora, né, Cuiabá pôde se dedicar mais ao Nortão e ao Araguaia, né, e a outras regiões do estado. De certa forma, essa divisão foi positiva para essa região aqui, nossa. Então. Para os dois estados. Para os dois estados. É só pensar numa reunificação. Eu sempre faço essa provocação. Tá, tudo bem, a divisão foi ruim. Vamos reunificar. E pode, a Constituição Federal permite, tá? Uma fusão de estados. Onde vai ser a capital? Cuiabá ou Campo Grande? Fica a mesma dúvida de 50 anos atrás, Júlio, que era um dos grandes problemas aqui, né? Campo Grande tem 1 milhão de habitantes, a região metropolitana de Campo Grande 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, né? Boa parte do estado está ali, né? Campo Grande ainda é maior do que Cuiabá sozinha, né? Cuiabá e Várzea Grande equiparam com Campo Grande, né? Então, onde ficasse um estado muito extenso, muito grande, né? Então, assim, o Piveta só chegou onde chegou porque o Piveta não nasceu ontem, nem o Wellington Fagundes nasceram. Pelo contrário, eles são homens acima de 60 anos de idade. Né? Ambos são idosos. Né? Então, eles construíram uma trajetória econômica e política, né, para poder chegar onde estão hoje. Por isso, a importância, o impacto que a divisão do Estado teve nessa renovação, Júlia, política. Inicialmente para elites locais, aqui cuiabanas. Né? No pós-divisão, nós tivemos uma sequência de 5 governadores cuiabanos. Né? Tivemos ali Frederico Campos, Júlio Campos, Carlos Bezerra, Jaime Campos e Dante Oliveira. Dificilmente isso vai acontecer de novo. 5 governadores cuiabanos, tá? Porque houve uma descuiabanização, né, da política mato-grossense com o surgimento aí da região norte de Rondonópolis. Sobretudo. Até se você for ver, assim, os próprios deputados hoje que assumiram cadeiras aqui na Assembleia são Rondonópolis, tem Rondonópolis, tem Várzea Grande, tem outros Sinop, tem outros lugares aí, tanto do norte e de outras regiões. Isso já mostra também que eles estão vindo, né? Estão caminhando. Amanhã ou depois a gente não sabe, né? Pode se tornar um candidato aí a governo, a prefeitura. Tanto que o Piveta é o segundo governador, porque ele é governador hoje, ele quer mais um mandato, mas hoje ele é o governador de Mato Grosso. Ele é o segundo governador do Nortão, né, que a turma chama. De Mutum para frente, ele é outro estado. Até Rosário, Nobres é uma coisa, de Mutum para frente é outro estado. Né? Ele é o segundo governador. Nós tivemos já o Silval Barbosa, né, que foi prefeito de Matupá, também foi deputado estadual, presidente da Assembleia, vice do Blairo Maggi, né, que foi um governador vindo do chamado Nortão, da região norte do estado. O Piveta é o segundo, né, então já expressa essa situação. E é interessante observar o seguinte também, Júlio. Falava-se muito, até 2002, falava-se muito em uma nova divisão do estado. Lá em Sinop até hoje tem um viaduto na BR-63, que está até em obras agora. O governo está duplicando a BR-63, até Sinop. Tá lá, Sinop é a capital do Nortão. Né? Aí uma vez eu estive lá e perguntei, parou essa história da divisão aqui? Aí me falaram, não, o Blair e o Mauro andaram asfaltando, aí acalmaram a gauchada. Porque a gauchada gosta de asfalto, de terra e de chimarrão, né? Dando asfalto, terra e chimarrão para o gaúcho, ele acalma a gauchada. Né? Então, por que eles não falam mais de uma nova divisão, Júlio? Porque o interior comanda o Estado. Né? Hoje o comando político do Estado é interiorano.
O Wellington e Piveta. O Wellington Rondonópolis, Piveta Lucas. São dois do interior. Né? Então é importante olhar isso. Gente. Recentemente eu fui para o Rio Grande do Sul visitar minha mãe. E aí a gente estava em Passo Fundo, no aeroporto de Passo Fundo, e aconteceu uma situação engraçada, preconceituosa, mas engraçada. Que ela falou assim, vocês vão para Cuiabá? Isso, vai para Cuiabá. Ela falou assim, eu conheço Sinop. Eu falei, Sinop é legal, né, interior. Não, Sinop é muito melhor que Cuiabá. Eu falei, mas Cuiabá é a capital dela. Não, mas Sinop é muito mais bonito e muito mais bem desenvolvido. Então, a visão de quem está de fora... Muitas vezes, e agora com o aeroporto em Sinop, você vê até quem mora em Sinop não vindo mais. Para que eu vou vir para Cuiabá? Sinop é melhor, mais desenvolvida, assim, dentro do que eles têm ali como características nesse ponto, né? Isso falta um pouquinho para Cuiabá, Vinícius? Falta, Júlio, falta bastante. Sinop, o segundo maior aeroporto de Mato Grosso está em Sinop. Está em Sinop, o primeiro está na terra da Júlia, está em Vaza Grande. Né? O primeiro, né, no aeroporto que é Marechal Rondon, né? Agora o segundo está lá em Sinop. Foi reformado, inclusive foi feita a concessão dele, ficou muito bom realmente. Né? Lá em Sinop tem um condomínio até onde você estaciona com avião, com jatinho, estaciona, a garagem é um hangar do avião. Um conceito assim que não tem no Brasil, o único do Brasil, né? Porque realmente formou-se uma elite, que é uma das mais ricas do país, amigos. Se você pegar a fortuna de um Blairo Maggi, de um Eraí Maggi, de um Otaviano Piveta, né? do Schaeffer Maggi, rivaliza com o Edir Macedo, com o Silvio Santos, até maior do que o que nós considerávamos como magnatas, né, antigamente. E realmente essas cidades elas têm um outro padrão. Sorriso, por exemplo, né, cidade do nosso Gustavo, né, que nos dá o apoio aqui técnico, Sorriso tem 110 mil habitantes, 120 mil, e tem um PIB quase igual de Vaza Grande, né, que fica ali. Vaza Grande, Sorriso e Sinop ficam disputando o terceiro, quarto e quinto PIB municipal, né? Sorriso tem 3 vezes a população de Vaza Grande, 3 vezes menos, né? E tem o mesmo PIB. Quer dizer, o PIB per capita de Sorriso é 3 vezes maior do que o de Vaza Grande. E aí a gente pode, pelo menos, pontuar dentro do que você trouxe, que uma cidade bem organizada, estruturada, como é Sorriso, comparada a Várzea Grande, que sofre, né, com os perrengues de água, esgoto e tudo mais. Isso faz diferença na política e na forma de se fazer política, porque acho que a cobrança da população é diferente. Está um pouco cultural isso, de alguma forma? Total, Júlio. Total. Lá no Rio Grande do Sul, você sabe que a turma gosta de uma cooperativa, né, vamos fundar uma cooperativa aqui, vamos criar uma associação, nossa, né? Eles têm essa tradição que é mais para trás, a Júlia, que é lá da Itália. Né? Vem dos alemães, dos italianos, dos poloneses, né, que foram os principais colonizadores ali do Rio Grande do Sul, do associativismo, do chamado capital social, né, que é esse conceito de se organizar. Então, no interior, eles têm um envolvimento, a comunidade é muito mais presente, né? Eles se envolvem muito mais via clubes de serviço, né, Rotary, Lions, via igrejas, né, todas as igrejas, né, e outras... Associação de Moradores, via CTG, né, dona Júlia? Centro de Tradições Gaúchas. Gaúcha. Dancei quando era criança. Né? A Júlia foi prenda, que a Júlia foi o peão e a prenda lá, né? A subprefeitura é o CTG, né? As grandes decisões são tomadas ali no CTG. Né? Isso quase a maçonaria do Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal só ratifica ali, né? Então isso é um envolvimento comunitário. E realmente falta. Assim, claro que isso não é uma questão só de Cuiabá, tá? Isso tudo requer investimento. Nós somos o que somos porque nós investimos. Eu sou quem sou porque eu investi para ser quem sou. Eu e outras pessoas investiram. A Júlia é o que é porque ela investiu para ser quem ela é. Ela não nasceu ontem, ela tem, né, todo um processo de formação, né, uma experiência, prático e teórico. Né? Então, é preciso discutir um modelo de desenvolvimento que possa recuperar a região metropolitana. Né? A região metropolitana aqui do Vale do Rio Cuiabá, que não é baixada, por favor, não tem baixada. É a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. São 14 municípios, né, porque agora entrou Campo Verde. Campo Verde entrou tem uns 2 anos. Então é preciso discutir um modelo de desenvolvimento em que possa agregar mais valor, né, no comércio, nos serviços, na agroindústria, logística, enfim, para que Cuiabá ganhe essa centralidade que já teve em outros momentos, Júlia. E Vini, você falou, a gente falando aqui nesse conceito, né, de nova política, e a gente vê muito, eu não sei se é porque são, assim, de repente, quem tem um pouco mais de verba para bancar a pré-candidatura, mas a gente está vendo muita renovação, né? Uma busca por uma renovação muito forte. E uma das coisas que eu estou vendo muito, assim, tanto para deputado estadual, federal, são delegados, empresários.
teoricamente, pessoas que entendem do momento que a gente vem vivendo, seja o lado econômico, seja o lado mais crítico da violência. Como é que você vê essa renovação e o que esses novos políticos que estão chegando, que criticam a oposição, que criticam os 4 anos que se passaram da outra gestão, deveriam saber de política para eles serem, de fato, essa renovação que tanto é propagada aqui no nosso estado? Muito bom, Júlia. Primeiro é o seguinte, né? A vida é uma grande peça de teatro. Os personagens são os mesmos, só mudam os atores. Né? Quando você é filho, você fala de filho. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando você é pai, você fala, não, calma, não é assim, isso aqui não dá agora, isso aqui, você é muito novo para isso. Primeiro o meu vamos pai devagar. é chato, depois agora eu entendo meu pai, né? Pronto. É tipo isso. Pronto. Né? Quando a Júlia era só filha, ela tinha as falas de filha. Hoje, para a filha dela, ela fala, não, calma, vai devagar, tá doente, né? Se veste, se cobre, coloca o casaco, coloca o cobertor, né? Protegendo a filha dela. Né? Então, é assim, quem está na oposição faz a fala de oposição, Júlia, fala crítica. Porque quem tá operando a máquina suja a mão. Faz parte, né? Você abre o capô do carro, aí você suja a mão, o mecânico suja a mão de óleo, suja a mão de fluido de freio, suja a mão de água, suja a mão, né? O motor é sujo, né? Então quem está fora, não, tô limpo aqui, né? Então tem esse discurso anticorrupção, foi um discurso que o bolsonarismo fez muito forte lá em 2018. O bolsonarismo assumiu o poder, né, com erros e acertos, como todos nós, virou poder, virou vidraça. Aí já abre espaço pela direita, por exemplo, por partido Missão, para o Renan Santos, né, candidato a presidente, que até esteve aqui há poucos dias, né, esteve aqui em Mato Grosso, que tem o Rafael Milas, né, que é candidato a governador aqui do estado também. Né. Então, são situações. Né. Agora, o que cada um tem que saber, Júlia, assim, e tem um outro aspecto, o bolsonarismo trouxe novas elites. Né. As bases sociais do bolsonarismo, que é esse movimento que surge ali a partir da eleição do Jair Bolsonaro, né, em 2018, as bases sociais são evangélicos, militares e empresários. Você citou aí militares e empresários, e aí faltam os evangélicos também, né? Também. Que é uma outra base social importante. Bancada forte, né? O que está vendo é uma tem um filme Tropa de Elite, né? 1 e 2, né? Aqui é uma troca de elite, né? Tropa, né? Só tem uma letra diferente aqui. Então, novas elites que estão emergindo, né? Com o bolsonarismo estão ganhando mais peso, né? Estão se organizando, se expressando, fazendo um uso muito bom das redes sociais, né? É o chamado partido, para além do PL, né? Existe o chamado Partido Digital Bolsonarista, né? Um trabalho bem interessante, conduzido pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento lá de São Paulo, SEBRAP, entendendo a metodologia de trabalho deles, né? Que estão espalhados por vários partidos. Né? Então, há um partido digital bolsonarista, eles são muito fortes nas redes sociais, enfim, eles manuseiam muito bem essa tecnologia. Né? Isso deu uma vantagem competitiva muito grande para eles. Né? Então, assim, eles estão expressando esse momento, né? Então, por isso que esses novos atores estão entrando. Agora, quem quiser fazer diferença de fato, Júlia, existe algo chamado gestão da mudança. Né? Esses grupos que querem fazer a mudança, eles têm que ter estratégia, Júlia. Para mudar uma empresa como essa aqui, tem que ter estratégia. Uma empresa pequena aqui. Se alguém assumir aqui amanhã, alguém diferente, vai, não, mas quem que são as pessoas aqui? Quem que são os funcionários? Quem que tem podcast aqui? Quem que não tem? Vou tirar todo mundo. Vai ter problema, vai descontinuar aqui, porque aqui existe uma rotina, existe uma produção, aqui todo dia tem gente trabalhando aqui produzindo. Se você tirar todo mundo, você vai parar o site, vai parar os podcasts. Então, vamos devagar, mantém fulano, tira ciclano, aumenta o tempo de um, isso tudo é estratégia. Uma empresa aqui com 10 funcionários, 15 funcionários. Imagina uma cidade com 320 mil, que é a Vaza Grande, Júlia. Então, requer estratégia de gestão da mudança. Isso falta muito para esses neófitos. Né? Eles chegam ao poder, vindos da oposição, sem experiência no executivo, vindos como outsiders, né? como pessoas de fora da política, né? Porém não tem estratégia. Aí não adianta. Só com boa vontade não adianta. Vai ter dificuldade em implementar quaisquer mudanças. Nesse caso, um dos trabalhos que você oferece nesse sentido para esses novos e até para os velhos também, que acham que sabem tudo, né? Sim. Mas não tem esse olhar de analista, existe uma mentoria, existe um trabalho personalizado nesse aspecto que você e até mesmo outros profissionais da área realizam para explicar um pouco o que seria essa política e como fazer essa gestão de estratégia? Sim, Júlia, eu trabalho, tem vários produtos, né, de mentoria, e esse é um deles. Né? Porque o que é mais difícil de ser, o mais difícil de ser feito, Júlia, é a mudança. Eu tenho um curso sobre gestão da mudança, e na primeira tela, né, do Prezi, né, que é a plataforma que eu gosto de trabalhar, ela tem uma frase do livro do Príncipe de Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, que é um livro de 1513.
para vocês terem uma ideia. É um livro que funda a política moderna, inclusive, né? O livro, falei da política de Aristóteles no começo, né? É a política mais clássica, né? A política grega, tá? Mas a política moderna, né? Que separa a ética de política, né? Maquiavel já começa falando política é uma coisa, ética é outra coisa, bem diferente, né? Não é que a política seja amoral, imoral. A política tem uma outra moralidade. É como a guerra. Se você mata alguém na guerra, você não é assassino, porque você era um soldado, você estava a serviço do Estado. Né? Se você mata alguém fora da guerra, você é um homicida, você é um assassino. Se você mata alguém na guerra, você é um herói. Peraí, o assassinato é o mesmo. Eu matei alguém, né? Mas o contexto muda. Né? Então a política tem uma outra moralidade. Né? Tanto que eles falam que feio é perder. Né? Os políticos, entre eles, sabe o que é feio? Perder. Né? Então há uma busca pela vitória aí muito grande. Então lá eu cito um trecho do livro O Príncipe falando o seguinte: o que existe mais difícil de ser feito é a mudança, Júlio. Porque quando você quer fazer a mudança, você tem contra si todo mundo que ganha com a situação atual. A situação atual tem ganhadores, Júlio. Nada que vive em vão. Né? Essa mesa está aqui por uma razão. Essa decoração está aqui porque alguém escolheu. Não, acho bonito isso aqui. Essa tela que está. Esse estúdio está assim porque alguém decidiu. Mexe numa coisa dessas aqui, quem decidiu aparece. Opa, eu que mexi, eu que escolhi isso aqui. Né? Então, nada que vive em vão. Você mexe com todo mundo que ganha com a situação atual e a situação futura é uma promessa, Júlio. Quem falou que vai mudar? Né? As pessoas, são muito céticas. Quem disse que vai mudar? As pessoas são muito cínicas. Falam, igual a você, eu já vi um monte aí que chegou querendo fazer mudança. Eu estou aqui há 30 anos, não muda nada. As pessoas são muito cínicas, muito céticas. Né? Por isso que requer estratégia. Uma microempresa requer, imagina numa cidade, no estado ou no país. Né? Então eu ajudo nisso. A entender, a não falar besteira, né? Não prometer besteira também. E ter foco, Júlia, que assim, do ponto de vista político, assim, como eu falei, situação e oposição, né? A Abílio ganhou como anti-Emanuel, anti-Lula, entendeu? Havia um espaço político para isso aqui, um prefeito muito desgastado, que era Emanuel Pinheiro, o Lula muito mal avaliado em Cuiabá. Então, alguém tem que encarnar o anti-Lula em Cuiabá. A Flávia Moretti é o anti-Campos, né? O eleitorado de Vargas Grande é dividido em 3 grupos, né? Um terço Campos, né? Um terço anti-Campos e um terço pendular, que oscila para cá ou para lá. Ela ocupou esse espaço. Tanto que ela teve 36% do eleitorado. Né? Ou seja, um pouquinho acima de um terço anti-Campos mesmo. Né? Então, só que aí depois, né? Que Maquiavel também ensina no Príncipe, né? Tomar o poder é uma coisa, conservar o poder é outra operação. É tomada e conservação. Chegar, ganhar a prefeitura, beleza. Mas e agora? Né? Então, para fazer uma boa gestão, você tem que ter foco, tem que ter clareza, tem que ter estratégia. Vini, esses conceitos que você trouxe aqui são conceitos que você fala em todos os seus livros, né? Desde do fogo do cerrado, né? Até a questão da reforma, que é outro assunto que você traz também em outro livro, que é, por exemplo, um dos exemplos que você utiliza é da antiga SEMAT, né, aqui em Mato Grosso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele também e trouxesse esse conceito que eu acho que é interessante da privatização, do que mudou, do que não mudou nesse sentido. Então, Júlio, meu primeiro livro, que é de 2005, né, já tem 21 anos quase aí, é o Estado da Reforma, né, que ele expressa ali um momento que eu tive ali, entre 98 e 2005, de muita produção nessa área, produção científica, né, e técnica também, mas aí eu me detive mais à produção científica, na área de gestão pública, né, ciência política e gestão pública, né, que são áreas muito correlatas. Né? Em outros países, a administração pública é uma área da ciência política. Né? Aqui no Brasil é uma área multidisciplinar. Né? A administração pública ela é pouco estudada por administradores. No curso de administração mesmo, a administração pública é marginal. Boa parte dos cursos de administração nem tem administração pública, para vocês terem uma ideia. Né? Enfim, quem aborda mais a administração pública é o direito, é a ciência política, a economia, né? A sociologia, as ciências sociais. Né? Eles têm um olhar mais atento, né, sobre a administração pública. Então, entre 98 e 2005, eu fiz a minha graduação em administração, minha monografia, que eu preciso publicar, inclusive, é sobre gestão pública. Né? Aí a minha especialização, eu fiz uma pós, né, uma especialização também em gestão pública, né, que é um outro material que eu também preciso publicar sobre governança e governabilidade. E, por fim, escrevi uma monografia para participar de um concurso que resultou nesse livro, O Estado da Reforma, no qual eu analiso como estudo de caso. Eu traço todo o contexto internacional, nacional, estadual, mas fiz um estudo de caso sobre a única empresa que o Estado de Mato Grosso conseguiu privatizar. E isso continua até hoje.
Né? Isso não mudou. 21 anos depois, o governo nunca mais privatizou uma empresa. Né? Então, esse marco continua, né? Que foi a antiga Centrais Elétricas Mato-Grossenses, né? Que era a CEMAT, depois virou o Grupo Rede, né? Que foi a empresa que ganhou o leilão de concessão lá em 97, e depois, ali em 2014, né, esse contrato foi transferido para a Energisa, né, que está hoje aí. Inclusive está vencendo, né? Lá parecia longe, né? 30 anos, né? Ano que vem, 2027, né? 30 anos chegou, né? Ano que vem, inclusive, já está em processo de renovação ainda para concessão. Então eu abordo todo esse processo e como que o Dante Oliveira, que era o governador da época, Júlia, como é que ele conseguiu criar uma coalizão, quer dizer, uma aliança, um conjunto de forças para viabilizar politicamente a privatização. Porque não é um processo fácil. Imagina, a CEMAT tinha 2.600 funcionários, né? O próprio Dante Oliveira, olha como ganhar a eleição é uma coisa, governar é outra. Oposição é uma coisa, né? Situação é outra. Né? O Dante, como oposição ao Jaime Campos, que era o governador, o Dante era contra a privatização da CEMAT. Porque o Jaime tentou privatizar a CEMAT quando foi governador e não conseguiu. Não reuniu condições políticas para privatizar. Ele tentou em 93, né? 92, 93 ali, privatizar o então BEMAT, que era o Banco do Estado, e a CEMAT. Não conseguiu. O Dante Oliveira, prefeito de Cuiabá, naquele momento, o principal líder da oposição, era contra a privatização. Chegou a vestir a camisa do sindicato, tal, contra a privatização. Ele ganha o governo do Estado e aí ele muda de lado. Ele entende que o momento era outro, né, e faz essa escolha política ali. Né? O livro detalha bem essa mudança, que não foi só dele, foi em nível nacional, com o Plano Real, né? A vitória do Fernando Henrique Cardoso em nível nacional, que mudou a coalizão, né? Mudou a aliança ali, que favoreceu que ele conseguisse privatizar. Houve toda uma onda de privatizações ali. Naquele momento não foi só a CEMAT, foram várias. Né? Quase todas as distribuidoras de energia foram privatizadas ali naquele momento. Né? Então, por isso se entende, né? Um governador tentou, e o outro, que era a oposição, aquele que tentou, mudou, fez um giro político, né? E passou a ser favorável e reuniu as condições políticas, né? Com uma diferença de 4 anos. O Jaime tentou em 93 e não conseguiu privatizar. Né? E o Dante em 97 conseguiu privatizar. O que mudou em 4 anos? Tá? O contexto político, a coalizão de forças, enfim. Então, de forma resumida, Júlia, essa é a análise que eu faço no Estado da Reforma. E tem também o Política em Gotas, que são 2 volumes, né, que traz esse conjunto de artigos que você realizou, acho que foi até para um site na época, não foi? Que você era colunista? Foi. Política em Gotas são 2, né? O primeiro volume é uma coletânea de artigos que eu publiquei no RD News. Vou dar o crédito aqui ao Romilson Dourado, né? Também a Patrícia Sanches, lá, que é a nossa editora-chefe lá do RD News, uma colega, uma parceira, sempre de longa data aí. Então, eu tive uma coluna, Júlio, o RD News até hoje, ele tem um time de 7 colunistas. Uhum. Tem uma colega que entrou comigo, a Olga, e está lá até hoje. Né? Entrou em 2011. Já são 15 anos. Né? Ali que eu comecei a me profissionalizar como analista político, viu? Comecei ali que tudo começou, em 2011, né? Tá vendo? 15 anos, moçada. Demorou. Não comecei ontem para chegar aqui, né? Não podemos ter pressa, as coisas levam tempo, né? O Mário Sérgio Cortella que ensina isso. Não nascemos prontos, né? Nem tudo é fast food, nem tudo é iFood, né? Que era um yakisoba, nem tudo é assim, né? Você precisa ter tempo, então levou 15 anos para que eu atingisse esse nível que eu tenho hoje. Né? Mas eu comecei lá e eu publiquei no RD News durante quase 4 anos, 200 e poucos artigos, que eram semanais. Toda semana tinha um artigo. E eu tinha o hábito de publicar em séries, assim, né? Artigos, né, parte 1, parte 2, cheguei até a parte 7 uma vez, com temas mais complexos, né, de políticas públicas, tal, história, gestão pública, economia, né, política partidária, eleitoral. E aí eu achei por bem organizá-los, né, fazer uma coletânea, unificar esses artigos que foram publicados separados. E esse é o Política em Gotas, volume 1, né, porque ele alcança os artigos de 2011 a 15. Aí depois, em 2017, eu criei o meu site, o Política em Gotas mesmo, né? E aí, no segundo, tem artigos que eu publiquei no meu site, no Política em Gotas e em outros sites também, né? Que precisa até reativar o Política em Gotas, inclusive, que é uma marca forte, que eu tenho até a propriedade dela, inclusive. Né? Está registrada em meu nome, a marca Política em Gotas. Né? E aí o Política em Gotas, volume 2, cobre artigos entre 2017, 2020, 2021. Né? Porque é uma área que eu abandonei um pouco, estou mais audiovisual. Né? Minha assessora de imprensa aqui, tem que ter entrevistas para ele. Tem que ter stories. Estou muito audiovisual por causa dela aqui também. Né? Ao invés de escrever, tem que ter stories, tem que fazer stories. Então, eu parei de escrever, me dediquei nesse período, eu dediquei ao doutorado, 557 páginas, então calma, né? Tem tempo para tudo. Mas o Política em Gotas, volume 2, ele reúne esses artigos aí entre 2017 e 2021, por ali 22.
Vini, falando dos seus livros, tem mais um, né? Estado da Reforma, Paz e Fogo Cerrado, Os Dois Políticos em Gotas e o Metajogo Metajogo, isso Político. Tá mesmo. vendo, né? Tá. Metajogo Político, pela editora Humanos, né, que eu publiquei. Ele também, ele é resultado também de uma monografia minha em ciência política, porque eu senti a necessidade de estudar, de me profissionalizar em ciência política. Eu não tinha nenhuma formação específica nessa área e fui buscar. Eu tenho uma especialização em ciência política, que eu cursei, e aí a monografia que eu fiz para essa especialização foi o metajogo político, né? Que é uma análise. O que é o metajogo político? O nível meta de análise é o nível mais alto. Você tem o nível micro, né, que é o menorzinho, o nível meso, que é o intermediário, o nível macro, que é o maior, e o nível meta, que é o mais acima, né? Então o jogo se dá nesses 4 níveis, né? Tem o nível micro, que é o nível da fofoca política, onde muita gente fica, né? O nível Nelson Rubens, o nível Sônia Abrão, né, como eu costumo dizer, né, que é o nível mais da fofoca política, né? Nível meso, que é o nível intermediário, macro e meta. Então, o meta-jogo político é o jogo das regras, né? É aquele nível do jogo onde se disputam as regras do jogo. Por quê? As regras, esse é um pressuposto do chamado neo-institucionalismo, né, na ciência política, as regras definem um vencedor, Júlio. As regras favorecem um jogador A ou um jogador B. Acabamos de ver isso na Copa do Mundo aí, né? A Espanha ganhou a Copa do Mundo, mas a França e a Inglaterra tinham seleções com futebol muito mais vistoso do que o da Espanha. A Espanha ganhou sempre apertadinho, só levou um gol, mas sempre 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Inclusive a final foi 1-0 na prorrogação, suado, sofrido. A Espanha foi a seleção mais competitiva. Mas será que foi a melhor? Né? A França encantou muito mais, e a própria Inglaterra, né, encantaram muito mais, até a Argentina em alguns momentos daquelas viradas, né, que a Argentina fez, foram seleções que encantaram muito mais. Porém, a Espanha foi mais competitiva. Se fosse pontos corridos, se a Copa do Mundo fosse como é o Campeonato Brasileiro, a França seria campeã, porque ela ganharia mais jogos do que a Espanha. Né? Porém, num jogo, a Espanha ganhou da França. Botou 2-0 e foi para o final, ganhou da Argentina. Percebe? Então, quando eu formato as regras, eu estou favorecendo um e desfavorecendo o outro. Né? Então, esse jogo das regras é o metajogo político. Né? Então, é a análise que eu faço lá, pegando algumas normas ali que foram formatadas pelo subsistema partidário eleitoral, para ser mais preciso, né, numa disputa ali entre o poder judiciário, né, especialmente o STF e TSE, e o legislativo, né, essa disputa pelas regras políticas. Né, então é o jogo das regras, que é o chamado metajogo político. E Vinícius, no início desse nosso bate-papo, eu te falei o seguinte, né? Como escolher, né? Como escolher, como ajudar a população a entender a história e a partir dela, junto com seus livros, obviamente, ajudar quem está querendo entrar para esse jogo da política e quem precisa eleger, né? Que no caso é a maioria, somos nós enquanto população. Sim. E como nós, enquanto população, que entra no jogo aí? Para nós, além dessa parte cultural, que está muito relacionada ali ao cultural do político, ao caráter do político, né? Que vai mais do ser humano político que está ali querendo se eleger para alguma coisa. Além disso, o que nós precisamos olhar para ele para entender que essa pessoa vai ser a melhor bem representada para aquilo, obviamente, que a gente acredita, que eu acredito como indivíduo? Bom, resumindo aqui, Júlia, então, porque isso aqui dava um outro podcast. Tá vendo como a Júlia é craque para fazer pergunta? Né? A Júlia é uma boa entrevistadora, né? São sempre boas perguntas, né, Júlia? É verdade. Então, a primeira coisa é lembrar do Maquiavel, né? Não existem anjos e demônios na política, tá? Como, né, diz que a Argentina era o mal e a Espanha era o bem, né? O bem venceu, né? Nas redes sociais aconteceu isso, né? Por conta de denúncias de racismo, algumas situações polêmicas aí, né? Que envolveram a Argentina nessa Copa. O anti-Argentina já é grande, nessa Copa subiu mais ainda, né? Pela questão de denúncias de racismo e também de favorecimento da arbitragem, né? Então teve muito isso. Só que não existe o bem e o mal, são interesses, Júlio. Na política não é assim, um lado é o bem, o outro é o mal, né? O amor venceu. Não, isso tudo é para a plateia. Né? São projetos de poder de todos os lados, não tem santo. Na vida já não tem, na política muito menos, nenhum de nós é santo. Todos nós temos erros, temos defeitos, temos pecados e temos acertos. Né? Na política também. Então não existem anjos e demônios, um lado bom, né? Um lado ruim. Não existe. São projetos de poder, todos eles representativos. Um erro que as pessoas cometem é achar que é só uma disputa de vaidades. Né? O Jaime quer ser candidato porque ele acha bonito. Não, o Jaime é representativo.
O Jaime está com 23% de intenção de voto nas pesquisas para governador de Mato Grosso. Sabe? Ele é o segundo colocado, Júlia, hoje. Está empatado com o Piveta. O Piveta com 19, né? Na pesquisa em junho, na última pesquisa que saiu, né? Ou seja, o Jaime é representativo, ele representa uma parcela da população, né, e das elites políticas. Né? O Nelson Barbudo, não sei o que, o Zé Medeiros, eles são representativos. Eles vocalizam muita gente que pensa como eles mesmos, cujos interesses eles representam, interesses de evangélicos, interesses de forças de segurança pública, interesses de empresários e de quem concorda com eles, né, do militarismo. Então é preciso entender a questão dos interesses. Quais são os interesses que esse candidato representa e qual é o projeto de poder que ele está colocando em pauta. Então, e a história, e um pouquinho também da história. A história te ajuda a entender quais são os interesses. Né? A família Campos, por exemplo, é uma oligarquia, que, como eu já mencionei, que está aí há muito tempo. Né? Porque assim, existe um cansaço. Né? Nós estamos vindo aí de uma sequência de 3 governadores tecnocratas, que são distantes da política. Né? Pedro Táxi era um tecnocrata, mais jurídico, mais voltado para fiscalização, para investigação, controle. Né? O Mauro, um perfil mais tecnocrático, engenheiro, tocador de obras, executor, e o Piveta, empresário. Né? O último político tradicional mesmo, que foi governador, foi o Silval Barbosa, em 2014, já 12 anos atrás. Então, parte do eleitorado quer um governador mais político tradicional. Não é? Que é o Jaime. Mas, Vini, é legítimo isso, né? Bom, o pessoal fala, né, Várzea Grande é da família Campos, mas aí eu tenho um questionamento enquanto população, enquanto moradora também de Várzea Grande, né? Se a gente fosse se basear no trabalho daquele político realizado naquele município que ele representou, seja como governador, seja como vereador, seja como deputado estadual, seja como prefeito, e ver se o desenvolvimento daquela cidade, o que faria o Jaime ser um bom governador? Porque eu estou em Cuiabá desde 2011. Sim. E eu lembro que a primeira vez que eu liguei numa TV Gazeta aqui na Record, né, Grupo Gazeta, foi o Lúcio Sorge falando do DAI, que na época eu nem sabia o que era DAI ainda direito, algo nesse contexto, falando de água, de problema de água em Várzea Grande. Eu casei, eu tenho uma filha, eu me formei, né, trabalhei, e o problema é o mesmo. E o Jaime só saiu agora com a Flávia, né, vamos dizer assim, a gestão Campos. Não seria uma crítica? Por que a população... É um político ali de estimação da população, de alguma forma? Porque se eu for olhar só Várzea Grande, que, poxa, tá há anos, não conseguiu mudar, vai querer mudar um estado? 140 municípios? Sim, está cursando uma especialização também. A Júlia esqueceu o currículo dela aqui. A Júlia aqui, tá vendo? Tá cada vez melhor, né? Tem isso, Júlia, assim. Portanto que o Mauro Mendes faz essa comparação, né? Nós temos de um lado, né? E aí, de um lado, eu tenho o Otaviano Piveta, que eu morei no Lucas do Rio Verde quando ele estava lá. Não estou defendendo político claro, um ou político outro, dois. Né? Para entender mas a acho lógica, que aqui é nessa situação. Se eu for olhar, porque quando a gente vai para uma empresa privada, a gente pede o currículo, não pede? Quero saber o que você fez, o que você faz, como é que você sabe fazer. Se a gente for pegar o currículo desses... E aqui eu não posso falar de 93 do Jaime, porque em 93 eu estava nascendo. Né? Eu estou falando daquilo que eu estou vivenciando no momento, enquanto estudante de jornalismo em 2011 e enquanto moradora hoje de Várzea Grande. Né? E eu sou daquela que eu não posso trazer o problema para a Flávia. Eu sei que hoje é a Flávia que precisa dar um jeito. Ela é a síndica, né? Hoje ela é a síndica, ela é exatamente. A síndica. Mas como que eu olho para uma situação e falo, caramba, mas qual é o resultado disso aqui para eu acreditar que ele de fato vai mudar Mato Grosso? Se até nem 4 anos, né, antes, 3 anos antes, 2 anos antes, não conseguiu melhorar a água em Várzea Grande, o esgoto em Várzea Grande, as ruas asfaltadas em Várzea Grande. Entende? Muito bom, claro, não. É o que o Mauro Mendes está falando, né? De um lado, nós temos um ex-prefeito de Lucas do Rio Verde por 3 mandatos. Olha Lucas, né? De outro lado, um ex-prefeito de Várzea Grande por 3 mandatos. O Jaime foi prefeito 3 vezes. Só ele, a Lucimar, foi prefeita mais uma vez. Né? O Júlio, irmão dele, foi prefeito. E o Calil, que era afiliado dele, foi prefeito. E o único que não era da família Campos foi também, deu um tchauzinho antes do tempo. Os de fora da família caíram. Né? Murilo Domingos foi cassado pela Câmara. Né? Tião da Zaeli renunciou. Né? E o Wallace Guimarães foi cassado pela Justiça Eleitoral. Tá? Não, os prefeitos de fora, não apoiados pela família Campos, caíram e os únicos reeleitos foram da família. Né?
Os únicos reeleitos foram Jaime e Lucimar. O Calil não foi reeleito. Né? Vale destacar isso aqui também. Mas essa é uma análise administrativa, Júlia. Isso não é um currículo, não é... Porque, assim, Lucas, muito bonito, só que Mato Grosso não é só Lucas, não. Júlia. Mato assim Grosso como é a não Corizão. é só Várzea Grande, mas... Qual que é a visão política, né? Não é a visão administrativa. Um prefeito de Várzea Grande, né? Porque o problema não é só dele, né? É um problema estadual. Várzea Grande é o segundo município em população, Sim. 315, 320 mil habitantes. Né? Então, o Estado tem que olhar a Várzea Grande. Ela não vai, como agora fez. Né? Recentemente, o governador Pivetta autorizou um repasse para o DAI, né? Felizmente. Né? Que lá é uma questão estadual, alcança boa parte da população. Né? Então, os municípios mais pobres, Júlia, olham para o Jaime e veem, pô, aí está um cara que entende a nossa dificuldade. Porque Mato Grosso não é só o eixão da 163, moçada. Não é Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop, Itanhangá, Ipiranga do Norte, ali não, Tapurá. Mato Grosso é Torixoréu, Mato Grosso é Tesouro, Mato Grosso é Cocalinho, Mato Grosso é General Carneiro, Júlia. Mato Grosso é a Grande Cáceres, ali é Jauru, é Porto Estrela, é Reserva do Cabaçal. São aqueles pequenos municípios. Então, o Jaime entende muito mais a dificuldade do ponto de vista político, tá? Que não é a seleção de um executivo. Se fosse seleção de executivo, quem que era mais executivo? Lúdio? Quem tinha mais preparo em política pública e gestão pública? Lúdio ou Abílio? Calil Baracate ou Flávia? Quem era melhor executivo, Júlia? Calil Baracate foi prefeito por 4 anos. A cidade não colapsou. Teve avanços, teve problemas, mas ele foi prefeito por 4 anos. Quem que tinha mais... né? Pronto. Quem tinha mais preparo como executivo? Calil Baracate. Executivo do setor público, mas a escolha é política. A Flávia foi escolhida politicamente por ser anticampos, pela crítica, tal, pela questão da água, né? E é esse o olhar que eu quero nesse programa que a população tenha, porque aqui o que eu trouxe do Jaime não foi uma posição minha, um olhar meu somente, mas é o que a gente ouve às vezes em grupos ali, moradores, vizinhos, né? O que esse cara quer? Não consegue nem não conseguiu nem arrumar uma água, mas a ideia não é trazer isso como crítica. Não, sim, entender a lógica. A ideia é entender essa lógica. Ele não deu conta nem de Várzea Grande, vai dar do Estado. Sim, é perfeito. E realmente, assim, quase tudo que Várzea Grande tem se deve à família Campos. Do bom e de ruim. Quase tudo que Várzea Grande não tem também se deve à família Campos. Ela é definidora de Várzea Grande, Júlio. Entendeu? Tem essa, né? Como numa empresa, o fundador da empresa, quase tudo que a empresa tem se deve àquele fundador. Quase tudo que a empresa não tem se deve àquele fundador. Qualquer empresa, né? O fundador tem uma presença muito grande. Então, ele é um definidor, né? Só que os outros vêm assim, ele vai vocalizar muito mais os interesses dos municípios menores, Júlio. Porque esses municípios do agro aí são 25, 30, Júlio. Primavera, Tangará, Campo Verde, a maioria é Cocalinha, Torixoréu, é ali com Fresa, Santa Terezinha. E é onde está o maior eleitorado dele Santa Tristezinha, né? Santa Terezinha. Então, você olha aí que o maior eleitorado hoje, possivelmente, caso o Jaime vá ser candidato, estaria nesses municípios menores. Porque Várzea Grande não é um problema só de Várzea Grande. A questão é essa, é um problema de Mato Grosso, primeiro, e um problema do Brasil. Várzea Grande é Brasil, tá? Não é Bolívia, não é Paraguai, não. Várzea Grande é Brasil. Então, Mato Grosso tem que olhar para Várzea Grande e o Brasil tem que olhar para Várzea Grande. Tá? Vini, a gente precisa encerrar. Sim. E aqui a gente não vai falar do cenário atual, né? O Vinícius tem um compromisso agora também. Sim. Mas só uma pitadinha assim, antes da gente ir, antes da gente encerrar. Governo do Estado, como é que tá aí? Você falou do Jaime, mas não dá para deixar de falar do Wellington, do Otaviano. Assim, a eleição para governador, Júlio, é muito rápida, né? Tá bastante incerta, né? Vai ser uma eleição muito qualitativa, né? O Wellington e Pivetta são os favoritos aí. Eu acho que o Jaime não será candidato. Ele vai apoiar possivelmente o Wellington, né? Ele não manterá essa candidatura até o final, porque é um candidato de alta rejeição. As pesquisas mostram isso. Então, do primeiro para o segundo turno, ele não cresce quase nada, porque ele bate no teto da rejeição. É como Lula ou o Flávio Bolsonaro, são candidatos de alta rejeição. Né? Lula e Flávio Bolsonaro são dois rejeitados brigando. São dois candidatos de alta rejeição. Né? De alta rejeição. É uma eleição do medo. Né? Medo de voltar os Bolsonaro ou medo de manter o Lula? É uma eleição do medo. Né? E o Jaime, assim, só que ele tem contra si, ele tem o Pivetta de menos rejeição, tem o Wellington de menos rejeição. Então, acho pouco provável que o Jaime seja candidato. E o Wellington e o Pivetta serão candidatos. Né? São os dois favoritos. Podemos ter uma eleição definida em primeiro turno, dependendo. O Wellington já fica bem perto disso. Né?
Então, mas é uma eleição bastante incerta, ela vai ser muito de acordo com as variáveis, né, que influenciam aí no contexto. Perfil, né? O Wellington não tem perfil executivo, foi só parlamentar, né? O Pivetta tem a máquina, tem o governo Mauro, né, que ele é o sucessor do governo Mauro, que é um governo bem avaliado, de muitas entregas, né? Então isso tudo vai pesar, uma eleição incerta, né? Uma eleição aberta. Senado mais ainda. Senado, né, aí é uma eleição realmente de 2 vagas e que nós podemos ter vários resultados possíveis. Hein? Só outubro mesmo, para decidir tudo. Só no 4 de outubro, não tem jeito. Ô Vini, vou deixar o convite aqui para mais perto, quando a gente já tiver os nomes, aí tudo, você voltar aqui para a gente discutir de fato sobre o cenário atual de Mato Grosso. Por hora quero te agradecer, acho que deu para a gente trazer um pouco dessa visão, né, da importância de você entender o que é política antes de chegar lá na urna e só apertar os números, né? Sim. Porque se a gente for fazer aquela pesquisa, o pessoal não sabe nem para quem votou para senador. Sim. Há 4 anos atrás, muita gente não sabe Vereador. nem o que faz, né? Vereador. Não sabe nem o que faz, confunde ali o que cada um trabalha, onde cada um trabalha e atua. Então, muito obrigada pela tua participação. Deixa o microfone aí para as suas considerações finais. Obrigado, Júlia. Sempre um prazer. Parabéns por esse novo espaço. Eu estou à disposição para nós irmos estabelecendo esse diálogo sempre muito agradável, né? E bem conduzido pela Júlia. E um abraço para vocês aqui do público. Obrigada, gente. Hoje sempre fica por aqui. Voltamos na quarta-feira com mais entrevistas. Um abraço.